capítulo 6. Inicialmente eu quero ler com os irmãos o versículo de número 16. Juízes 6, 16. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra, Senhor, e te pedimos nesta noite, fala conosco, Senhor, através desta palavra, que o teu Espírito Santo possa falar com liberdade, com autoridade, tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, e que eu seja um instrumento e que o Senhor possa usar a minha vida conforme a tua vontade e o teu querer. Que eu não venha atrapalhar, diminuir ou distorcer aquilo que o Senhor quer falar, mas que o Senhor possa me usar com toda a liberdade, Pai. E que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o nosso coração seja uma boa terra, Pai. Aquela que dá condições da semente ali plantada, nascer, crescer, florescer e frutificar abundantemente. Porque nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz. É uma palavra poderosa, é uma palavra, Senhor, que produz aquilo que o Senhor enviou ela para produzir. E que assim seja nas nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estava meditando e orando e pedindo ao Senhor uma palavra. O Senhor me levou a esse versículo específico, onde o Senhor diz para Gideão: porque eu hei de ser contigo. Porque Gideão está ali vivendo um período difícil em Israel. A palavra de Deus diz que os medianitas vinham, os filhos do Oriente vinham, enchiam a terra e saqueavam tudo que eles produziam. E Israel estava empobrecendo muito por causa disso, que vinha acontecendo ano após ano. E Gideão está ali vivendo naquele período de dificuldade. E o Senhor vem e fala com ele, e chama ele para libertar o povo. E a primeira coisa aqui que eu estava meditando, o Senhor foi falando no meu coração: o que é necessário para a gente vencer? O que é necessário para a gente vencer? Às vezes a gente está diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma adversidade. E todo ser humano, ele vai aqui na mente imaginando como que ele vai fazer para vencer. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se acontecer isso, isso é normal, todo ser humano tem isso. São as imaginações do nosso coração. A gente conhece a história de Naamã, o general do exército do rei da Síria, que ele vai para Israel em busca de uma cura. Ele vai primeiro no rei, e o rei acha que é uma declaração de guerra, rasga suas vestes. O rei de Israel fala: como é que eu vou curar um homem da sua lepra? O rei da Síria está procurando uma ocasião contra mim. Isso aqui é uma armadilha para ele declarar guerra contra mim. O profeta Eliseu fica sabendo e manda dizer: olha, manda ele vir a mim. Manda ele vir a mim, que ele vai saber que há profeta em Israel, que há Deus em Israel. Naamã chega, e quando ele chega para falar com o profeta Eliseu não sai, não o saúda. Manda o seu moço dar um recado para ele, que ele vá tomar 7 banhos no Rio Jordão. Então ele fica indignado, porque como nós, ele imaginou que algo iria acontecer aqui na sua mente. Eu pensei que o profeta iria sair, iria levantar sua mão ao céu, iria colocar sua mão sobre a chaga e eu seria curado. Era aquilo que Naamã imaginou, que ele esperava. E com a gente não é diferente. A gente cria quadros na nossa mente, a gente cria situações na nossa mente, planos na nossa mente. Mas Deus não está sujeito aos planos da nossa mente. Ele declara na sua palavra: seus pensamentos são mais altos, seus caminhos são mais altos. E Gideão está aqui. Meu Deus, o Senhor me chamou para vencer, e como é que eu vou vencer? No versículo 14,
O Senhor olha para ele e diz: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus está dando uma missão para ele: eu estou te enviando. Assim como Deus um dia apareceu na sarça e ele conhecia a história, falou para Moisés: vai lá para o Egito, vai libertar o meu povo, estou te enviando. Da mesma maneira, Deus está dizendo: eu estou te enviando, vai libertar o meu povo. E aí no versículo de número 15, ele responde para o Senhor, e ele disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Como é que eu vou libertar? Eu não tenho condições. Ele olhou para ele. Ele olhou para a situação em que ele estava, e ele disse: olha, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer? Eu não tenho. Se a minha família tivesse um dinheiro, quem sabe eu poderia alugar algumas pessoas, contratar algumas pessoas para ser um esquadrão, para ser uma milícia. Mas como é que eu vou livrar? Minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Não tenho condições nenhuma. Ele olhou para ele e ele não viu condições de vencer. Mas é aí mesmo que Deus quer nos usar. É quando a gente olha para nós e a gente não vê em nós capacidade. Ou a gente não vê em nós condições de vencer aquela batalha. Porque se nós enxergarmos em nós capacidade ou condições humanas de vencer a batalha, a gente vai olhar para nós e vai dizer: não, eu conquistei. Eu fiz. Não, eu fui valente. Eu fui valoroso. Não, você não sabe que eu me esforcei. A gente vai querer tomar a glória que é de Deus para nós. Mas quando a gente olha para nós, a gente fala: meu Deus, agora aqui da situação aqui não tem mais jeito. É só o Senhor. É aí que Deus pode manifestar o seu poder e a sua glória. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E mesmo que a gente não tenha condições nenhuma de vencer, Davi está ali para enfrentar Golias. Golias é um gigante, tem anos de experiência na guerra. Além da sua estatura, além da sua força, além das suas armas, ele tem um capacete, ele tem uma couraça, ele tem uma espada, ele tem um escudo, ele tem um escudeiro, ele tem alguém só para ajudar ele, para trocar de armamento, trocar as coisas ali, para carregar um pouco daquilo que ele tinha de armas. O próprio Saul disse para ele: não, Davi, você não tem condições de vencer Golias, porque você é um menino, ele é um soldado, tem anos de experiência na batalha. Só isso por si já seria uma coisa que incapacitaria Davi aos olhos humanos de enfrentar qualquer soldado dos filisteus. Mas ele disse: olha, o Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, também vai me livrar da mão desse filisteu. E ele foi para a batalha sem um capacete, sem uma couraça, sem uma espada, sem um escudo, sem um preparo, sem nada. Ele não disse para Golias: espera um pouquinho, deixa eu fazer um intensivão aqui de batalha, depois eu volto aqui, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que descobrir como é que é. Não. Ele foi confiado somente no Senhor. E o que Deus quer que a gente grave no nosso coração é isso. Nós precisamos do Senhor. O versículo 16 é a resposta de Deus para ele. Ele está perguntando: como é que eu vou vencer? Com que eu vou libertar Israel? E a resposta é no versículo 16: porque eu hei de ser contigo. É por causa de mim, não é por causa de você. Não é por causa da sua estratégia, não é por causa das suas armas, não é por causa da sua experiência, não é por causa da casa do teu pai, não é por causa dos teus recursos, não é por causa da tua, é por causa de mim. O Senhor está dizendo isso para ele: porque eu vou contigo, aleluia. Porque você não vai estar sozinho na batalha. Porque eu vou estar lá para garantir com que você vença. E Deus diz para ele: você vai vencê-los como se eles fossem um só homem. Não olha para a multidão. A Bíblia diz que eles eram uma grande multidão, enchia toda a terra. Não se preocupa com a multidão. Eu sou contigo, eu sou maior do que essa multidão. Eu sou maior do que toda a capacidade que o inimigo tem de mobilizar gente, de mobilizar recursos, de mobilizar soldados. Eu sou maior do que tudo isso. Aleluia. E a palavra de Deus nos mostra, aleluia. E Gideão, ele acreditou no Senhor.
Ele confiou na palavra do Senhor. E a segunda coisa que o Senhor me mostrou é que Gideão não era uma pessoa que desistia, que se entregava. Porque se a gente voltar lá no versículo 11, diante daquele cenário em que todos os anos eles plantavam, e quando chegava na época da colheita, os medianitas vinham e roubavam e saqueavam, mesmo com isso acontecendo repetidas vezes e anos após anos, Gideão plantou, Gideão colheu, e Gideão está malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Talvez outras pessoas disseram, não adianta plantar não, a gente planta todo ano, a gente está cansado de plantar, os medianitas vêm, roubam tudo, levam tudo embora. E quantas vezes a gente está dizendo para Deus, eu estou cansado de lutar, Senhor. Eu já lutei, eu já fiz, olha, todo ano é a mesma coisa, olha, toda época é a mesma coisa, olha, todo momento é a mesma, olha, sempre eu estou lutando, cansei, Senhor. Quantas vezes a gente está pensando em desistir, está pensando em parar, está pensando em deixar de lado, mas Gideão está malhando trigo no lagar. Ele não desistiu, aleluia. Ele não deixou de lado, ele está ali lutando e batalhando. E o Senhor enxergou. E o Senhor enxergou a sua luta, o seu trabalho. E o Senhor enxergou o seu esforço. Da mesma maneira, quando Deus vai escolher um novo rei para Israel, porque ele rejeitou a Saul, Deus está olhando para um menino que ninguém estava reparando nele. Mas Deus viu quando aquele jovem se colocou numa luta de vida ou morte contra um leão e contra um urso, para salvar uma ovelha. O seu próprio irmão, quando ele vai lá levar os mantimentos, ele está lá no arraial, diz, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Então a impressão que a gente tem é que a família de Davi não dependia daquelas ovelhas, não era dali a fonte de sustento e de renda da sua família. Eles não dependiam das ovelhas de Davi. A quem deixaste aquelas, fala com desprezo, com desdém, aquelas poucas ovelhas no deserto. Mas para Davi, cada uma daquelas ovelhas valia a entrega da sua vida. Ele colocou a sua vida em risco para salvá-la de um leão, de um urso. E Deus sabia que este amor, que essa entrega, era a qualidade indispensável para um futuro rei de Israel. Deus quer olhar para nós e Deus quer ver, e a gente não desiste, porque isso é sinônimo de fé. Quando eu olho para uma luta, para uma adversidade, por maior que seja o problema, e eu falo, Senhor, eu não sei como eu vou vencer, mas eu não vou desistir de lutar. Senhor, eu estou olhando para mim, eu estou olhando a minha volta, eu estou olhando as circunstâncias que me envolvem, eu não sei como que eu posso vencer, Senhor, mas eu vou lutar em nome de Jesus, aleluia. É isso que Deus quer ver em nós. A gente não desistir, a gente não retroceder, porque em Hebreus 10, o Senhor vai dizer que Ele não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus não quer que a gente retroceda. Ele não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás, mas Ele tem prazer naquele que continua lutando. Aleluia! Eu sei que eu não tenho condições, eu sei que eu não tenho capacidade, mas o meu Deus tem. Mas o meu Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Aleluia. Eu não tenho força, mas Deus tem força. Eu não tenho capacidade, mas Deus tem capacidade. Eu não tenho estratégia, mas Deus tem estratégia. Aleluia. Eu não tenho como vencer, mas Deus tem como me dar a vitória. Aleluia. Gideão está ali, malhando o seu trigo no lagar para salvá-lo dos medianitas. E olha o que o anjo do Senhor diz para ele no versículo 12. O anjo do Senhor lhe apareceu e ele disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olhava para ele e disse, eu sou pequenininho, não tenho qualidade nenhuma, não tenho nada, mas o Senhor olhou para ele e disse, tu és um varão valoroso. Tu não desiste, tu não entregou, tu não desanimou, tu estás batalhando, tu estás lutando. É um varão valoroso. Que Deus possa olhar para nós e ver que a gente também está se esforçando, também está lutando. Eu tenho situações que Senhor, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, Pai, mas me dá uma estratégia, me dá uma saída, me dá um escape. Porque a palavra de Deus diz que
abre porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre. Mas lá em Apocalipse ele também diz, eu coloco uma porta aberta diante de ti. Que coisa maravilhosa. Abrir uma porta e fechar, está ali uma porta, eu posso abrir e fechar. Ou às vezes eu não posso nem abrir nem fechar porque eu não tenho a chave. Mas Deus pode abrir qualquer porta e fechar qualquer porta. E Deus também tem a capacidade de colocar porta onde não tem porta. Deus tem essa capacidade. Amém? E Gideão acreditou no Senhor e nós devemos acreditar no Senhor. E no versículo 27, outra característica de Gideão é que ele era alguém que obedecia ao Senhor. O Senhor vai dizer para ele, olha, teu pai tem um poste ídolo, teu pai tem um boi lá que é consagrado a Baal, eu quero que, antes que você vá para a guerra, você corte aquele poste ídolo, e você vai lá e sacrifica o boi do teu pai, e você acaba com isso daí. E a palavra do Senhor diz, versículo 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite, mas fez, obedeceu. Gideão olhou e falou assim, ó, a tribo não é das maiores. Dentro da tribo, a casa do meu pai é a menor. Dentro da casa do meu pai, eu sou o menor. E Deus mandou que ele fizesse algo, queria colocar a casa do seu pai contra ele. Foi um teste de fé. Teu pai está na idolatria, tua família está na idolatria. Vai lá e corta. Vai lá e corta aquilo. E a palavra de Deus diz que Gideão fez como o Senhor lhe dissera. Nós temos que ser obedientes. A nossa obediência agrada ao Senhor. O rei Saul desobedeceu ao Senhor. E a mensagem para ele na boca do profeta Samuel é que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça do que em que se sacrifique. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E Gideão aqui entendeu isso, ele está antes aqui de Saul, ele não conhecia a história de Saul, porque a história de Saul iria acontecer depois, mas ele também já aplicou no seu coração a obediência ao Senhor. Deus falou alguma coisa, nós temos que ser obedientes. Eu li aquilo que está escrito na palavra, eu tenho que obedecer aquilo que a palavra de Deus me diz. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é o que agrada ao Senhor. Não é, meus irmãos, aquilo que às vezes a pessoa pensa em fazer tantas coisas para Deus, e lá Mateus capítulo 7, quando Jesus está encerrando o sermão da montanha, ele vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, e vai dar uma lista para o Senhor daquilo que fez, e o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, eu não te conheço. Você pratica a iniquidade. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode alguém que expulsou demônios, alguém que curou enfermos, alguém que fez tantas coisas na lista lá, que vai dizer para o Senhor não disse que era mentira. O Senhor não disse, não, você está mentindo, você não fez, não, o Senhor não disse isso. O Senhor disse, eu não te conheço, você pratica a iniquidade. Não fazer aquilo que Deus manda fazer. Continuar na prática do pecado, isso é iniquidade. É um pecado repetido constantemente, é um pecado que a gente não tira da nossa vida, mas que a gente convive com ele. A Bíblia diz que isso é iniquidade. E nós temos que olhar para a palavra de Deus, e seja o que for, porque Deus não pediu algo fácil para Gideão, foi algo difícil. Mas ele obedeceu. Deus não vai pedir coisa fácil para nós, Deus vai pedir coisa difícil. E a mensagem do Senhor Jesus Cristo é, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Não é fácil. Não é fácil negar cada dia a si mesmo. Não é fácil carregar a nossa cruz todo dia. Não é fácil, neste mundo que nós vivemos, de tantas vozes aí, de tantas teologias, de tantas coisas, a gente continuar fiel à palavra de Deus. Porque hoje tem igreja para tudo, não é verdade? Você quer viver de uma tal maneira, você vai encontrar uma igreja que te aceita daquele jeito. Mesmo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, mas vai ter alguém lá se colocando como uma liderança espiritual para abençoar, mesmo aquilo que é contrário à palavra de Deus.
Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e nós temos que obedecer. Gideão obedeceu aquilo que o Senhor lhe falou. Foi difícil, foi difícil. Ele sabia que iria atrair o ódio de muitas pessoas, sabia, mas ele fez. Ele obedeceu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Gideão creu na palavra do Senhor e confiou na sua fidelidade. Capítulo 7, versículo 7. Disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. A palavra de Deus diz que Gideão vai tocar trombeta e vão se ajuntar muitas pessoas. 32 mil homens vão se juntar a ele. Mas a primeira vez que o Senhor fala, olha, diga quem é covarde, para ir embora, quem está com medo, e de uma leva só, 22 mil foram embora. Gideão, 32 mil era um exército bom, mas ficou 10 mil só. O Senhor olhou e disse, ainda tem muita gente contigo, Gideão. Leva esse povo para beber água. E ali você vai olhar como é que eles vão beber água. Quem beber água dessa maneira, você põe do lado. Quem beber água dessa outra maneira, você põe do outro. Aí separou 9.700 de um lado, 300 do outro. O Senhor falou, é os 300, não é os 9.700. Manda os 9.700 embora, fica com esses 300. Porque com esses 300 que lamberam as águas, eu vou livrar a Israel. Gideão acreditou e confiou no Senhor, dispensou lá os 22 mil, dispensou agora os 9.700, pega os seus 300 homens e vai organizar um ataque contra o inimigo, que a palavra de Deus diz que enchiam a terra, era uma multidão de inimigos que estavam ali acampados. Mas Gideão confia no Senhor, confia na sua palavra, confia na sua fidelidade, e ele vai para a batalha, aleluia! E no versículo 22, aí do capítulo 7 também, vai dizer que tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Bet-sita, e até os limites de Abel, Meolá, acima de Tabate. Gideão vai perseguir, vai convocar mais dos filhos de Israel para perseguir, vai morrer, e Gideão vai perseguir até capturar os 2 últimos príncipes dos medianitas. Vai derrotar. Uma vitória completa de Gideão, porque Gideão está confiando na palavra e na fidelidade do Senhor. O que Deus fala para nós, muitas vezes a gente olhando do ponto de vista humano, pode não fazer sentido. Eu tenho 32 mil homens, eu vou enfrentar um exército que eu nem consigo dar o número da soma deles. Quanto mais soldados eu tiver, melhor. Isso é o que nós, seres humanos, a gente vai pensar. Mas Deus, Ele tem uma maneira completamente diferente de agir. Por isso que a palavra de Deus diz, quem é que foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Deus não está preocupado com aquilo que a gente acha que é melhor ou que vai dar certo. Deus tem os seus planos e os seus propósitos. E nós temos que confiar no Senhor com todo o nosso coração, mesmo que aquilo que Deus está falando parece que não faz sentido. Olha, se eu tenho 32, o inimigo é muito grande, como é que eu vou mandar 22 mil embora? Como é que eu vou ficar com 10 mil? Como é que agora eu vou mandar mais 9.700 embora? Vou ficar só com 300? Espera aí, o Senhor não está entendendo que essa matemática aí não está muito boa, não. Em vez de somar, eu estou subtraindo. Eu preciso somar para mim vencer. A gente, como ser humano, a gente ia pensar assim, naturalmente. No lugar de Gideão, a gente ia falar, não, Senhor, espera aí, eu estou pensando que o Senhor vai mandar mais. E o Senhor está mandando eu dispensar. Que matemática é essa, Senhor? Mas Deus, Ele tem, aleluia, a sua maneira de trabalhar. E Ele quer que nós coloquemos a sua fé somente nele. Porque Deus está falando para Gideão, olha, manda embora, tem muito povo aí, porque senão vocês vão achar que foi por causa da sua força, e foi por causa da sua capacidade. Vocês vão achar que vocês estão vencendo essa batalha, porque vocês foram valentes, porque vocês foram aguerridos, porque vocês foram lá e no seu esforço, vocês venceram. Não, manda embora. Manda embora.
Porque vocês têm que dar glória somente a mim. Vocês têm que reconhecer que fui eu que dei a vitória. Aleluia! É isso, meus irmãos, que Deus quer. E a gente olhe para a situação e diga, meu Deus, só Deus agora. Aleluia! E Deus vai dizer, não, eu posso entrar nessa causa. Eu posso entrar nessa situação. Eu posso entrar agora. Aleluia! E eu posso dar a vitória. Aleluia! Nabucodonosor zombou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele diz, quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha de fogo ardente? Quem é o Deus? Amarra eles, aqueça a fornalha 7 vezes mais, joga esses jovens amarrados dentro da fornalha. Mas poucos minutos depois, ele está dizendo, não há Deus que pode livrar como seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai para fora. Aleluia, porque não há Deus que pode livrar como esse Deus. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Aleluia. Ele age de maneira sobrenatural, Ele age de maneira gloriosa, da mesma forma, Dario está lá triste, na manhã do outro dia, Daniel foi colocado num dia, no outro dia Dario vai triste, na beira da cova, e está ali falando, triste, com a voz embargada, quem sabe, dizendo, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que o teu Deus pode ter te livrado? Daniel grita, brada lá da cova, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo, e fechou a boca do leão. O nosso Deus envia anjos. A palavra de Deus diz que Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Aqui no texto diz que o Senhor virou a espada de um contra o outro. Pegou o exército inimigo e colocou o exército para lutar entre si. Esse é o Deus que nós servimos. Davi declara, aleluia, toda esta terra vai saber. Olharam para ele e disseram, como é que ele vai vencer o Golias? Ele não tem um capacete, ele não tem uma couraça, ele não tem uma espada, ele não tem um escudo, ele não tem nada. Mas Davi disse, toda a terra vai saber hoje que o meu Deus, que o nosso Deus não precisa de capacete, não precisa de couraça, não precisa de espada, não precisa de escudo, porque dele é a batalha, ele é o Senhor da batalha, a vitória vem dele, aleluia. É isso que nós precisamos crer e confiar no Senhor. Eu vou estar diante de situações que eu vou olhar e vou dizer, meu Deus, não tenho condição de vencer, aleluia. Mas se Deus estiver com você, você vai vencer qualquer situação. Então, não, olhando aqui para a lição da vida de Gideão, não desista, não se entregue, aleluia, obedeça ao Senhor, creia na palavra e confie na fidelidade do Senhor. Não importa qual é o problema, não importa se é um problema na vida financeira, não importa se é um problema na família, não importa se é um problema na saúde, não importa aonde é o problema. Se eu colocar a palavra de Deus em ação, se eu praticar aquilo que eu estou aprendendo da palavra de Deus, aleluia, Deus vai agir, Deus vai se manifestar em meu favor. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Que nós possamos crer. E nós possamos, às vezes nós vamos estar numa situação como o pai daquele jovem lunático. E ele chega e questiona o Senhor. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele não tinha fé suficiente. E Jesus olhou para ele e disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E a palavra de Deus diz que ele com lágrimas, então ele clamou, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas eu sei que a minha fé não é suficiente. Tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que fazer como ele, Senhor. Eu creio, Senhor, mas olha, a minha fé está pequenininha. Eu sei que se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou vencer, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque a minha fé está pequena, me ajuda, Senhor, porque eu sei que sozinho, Senhor, se o Senhor estiver comigo, aleluia, se a tua presença, que Moisés disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça sair daqui, Senhor, eu preciso da tua presença, porque a tua presença vai me dar certeza de que eu vou vencer, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé.